A vida muitas vezes parece uma montanha russa. Alguns dias são cheios de risos, bênçãos e orações respondidas, enquanto outros trazem tristeza inesperada, decepção ou dor. Nesses momentos, pode parecer que a noite nunca terá fim. Mas o Salmo 30 revela uma verdade poderosa: Deus nunca abandona seus filhos no vale. Davi começa este salmo com uma declaração de louvor dizendo: Exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Salmo 31. Mesmo quando Davi se sentia esmagado, doente, ou cercado pelo perigo, ele reconhecia que era Deus quem o levantava, restaurava e transformava seu luto em alegria. Isso nos lembra de que a nossa fé não é definida pelos altos ou baixos da vida, mas pelo Deus que permanece constante em todos eles. O que pode parecer o fim do caminho é muitas vezes exatamente o lugar onde Deus começa a escrever uma nova história de esperança e redenção. Portanto, quando a vida parecer pesada, levante os seus olhos para Ele, porque só Ele pode transformar o medo em fé, a tristeza em alegria e as lutas em vitórias. Depois de declarar que Deus o havia levantado das profundezas, Davi continua no Salmo 30, apontando para a natureza do coração de Deus. Ele escreve: Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis. Louvem o seu santo nome. Pois a sua ira dura apenas um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, 4, 5. Que promessa maravilhosa! Nossa dor e provações são temporárias, mas a alegria de Deus é eterna. Mesmo na noite mais escura, sempre há a certeza de uma nova manhã. Davi sabia disso por experiência própria. Ele enfrentou momentos em que pensou que não sobreviveria, tempos em que a presença de Deus parecia distante e dias em que a tristeza o dominava. No entanto, todas as vezes o favor e a misericórdia de Deus o sustentaram. Este salmo não é apenas o testemunho de Davi, é também um convite para nós hoje. Qualquer que seja a tristeza que você esteja enfrentando, lembre-se, ela tem prazo de validade. A graça de Deus é maior que o seu sofrimento e a sua alegria brilhará como o nascer do sol. Segure-se nesta verdade, sua noite de choro não durará para sempre, porque amanhã já está a caminho. O rei Davi não era estranho ao sofrimento. Ele enfrentou enfermidades que drenaram suas forças, inimigos que buscavam a sua vida e estações de profundo desânimo, quando parecia que Deus havia escondido o seu rosto. Ele até clamou em desespero: A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei misericórdia. Que proveito haverá no meu sangue, se eu descer à cova? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Salmo 30, 8, 9. Estas não são as palavras de um homem que viveu uma vida fácil, mas de alguém que lutou honestamente contra o desespero. E ainda assim, Davi escolheu não permanecer no poço da desesperança. Ele transformou seus clamores em orações e suas orações em cânticos de louvor. Ele testemunha: Converteste o meu pranto em dança, tiraste as minhas vestes de lamento e me cingiste de alegria. Salmo 30, 11. Que imagem poderosa! Deus não apenas nos consola na tristeza, Ele substitui a tristeza por celebração, o peso por alegria e o desespero por júbilo. O testemunho de Davi nos encoraja a crer que não importa quão esmagadores sejam os nossos problemas, Deus é capaz de nos levantar deles.
Ele pode transformar justamente os momentos que ameaçam nos destruir em testemunhos da sua fidelidade. Como Davi, nós também podemos cantar: Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. O Salmo 30 não é apenas um testemunho pessoal de Davi, é também a promessa de Deus para nós hoje. A vida trará momentos em que nos sentiremos desanimados, sobrecarregados ou até esquecidos. Haverá instantes em que a dor parecerá insuportável e a noite interminável. Mas as palavras de Davi nos lembram de uma verdade maior. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Isso significa que nenhuma estação de sofrimento é permanente. A dor é passageira, mas a alegria de Deus é eterna. Quando mantemos os olhos fixos no Senhor, podemos suportar a noite mais escura com a confiança de que a alvorada está chegando. O inimigo pode tentar nos convencer de que a tristeza durará para sempre, mas as Escrituras contam uma história diferente. Nosso Deus é o Deus da restauração. Ele traz beleza das cinzas, força da fraqueza e alegria da tristeza. Portanto, qualquer que seja o fardo que você esteja carregando hoje, deixe que este salmo fortaleça o seu coração. A sua provação não é o fim da sua história, é apenas um capítulo. Deus já está agindo nos bastidores para transformar a sua luta em vitória. Confie nele, continue louvando, e você verá suas promessas se cumprirem. Pois o mesmo Deus que levantou Davi também levantará você, e o seu luto se transformará em dança. À luz do testemunho de Davi, a nossa resposta natural deve ser levantar o coração em oração e gratidão. Quando lembramos quem Deus é, a nossa perspectiva muda. Ele não é um governante distante, mas o Criador Todo-Poderoso que sustenta o universo em suas mãos, e ainda assim cuida de nós de forma pessoal. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa torre forte. Como Davi proclamou: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Salmo 32. Cada clamor que elevamos a ele é ouvido, e cada lágrima que derramamos é notada. A oração se torna mais que um pedido, é um ato de adoração. Nós o agradecemos não apenas pelo que ele fez, mas por quem ele é. Ele é fiel mesmo quando somos fracos, misericordioso quando falhamos e poderoso quando nos sentimos sem forças. Na oração, declaramos a nossa confiança em suas promessas e entregamos nossos medos em suas mãos. Deixe então o seu coração transbordar de gratidão hoje. Diga com Davi: Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmo 30, 12. Louve-o pelas vitórias que você já viu e pelas que ainda estão por vir. Louve-o pelo seu amor imutável e pela alegria que rompe a escuridão da noite. Um coração agradecido não apenas honra a Deus, mas também nos posiciona para experimentar sua paz e sua força de uma forma mais profunda. Uma das verdades mais poderosas do Salmo 30 é a escolha que Davi faz em meio às suas provações. Em vez de permitir que a tristeza o definisse, ele escolheu a alegria. Em vez de deixar o medo controlá-lo, ele escolheu a fé. Em vez de permanecer em silêncio no desespero, ele levantou a sua voz em louvor. Essa decisão nem sempre é fácil, mas é uma declaração de confiança. Como a Escritura nos lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. A alegria não depende das circunstâncias. Ela está enraizada no próprio Deus que nunca muda. Quando enfrentamos decepções ou medos, também somos convidados a fazer essa escolha. Podemos nos render ao desespero
ou podemos nos apegar firmemente às promessas de Deus. Podemos permanecer presos às falhas de ontem, ou podemos nos levantar com confiança, sabendo que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22, 23. Escolher a alegria não significa ignorar a dor, significa crer que Deus é maior do que a nossa dor. Escolher a fé não apaga o medo, coloca o medo sob a autoridade do poder de Deus. E escolher o louvor é uma arma contra o desespero, elevando o nosso coração acima da tempestade e fixando os olhos naquele que é capaz de acalmá-la. Portanto, hoje declare com Davi: converteste o meu pranto em dança, para que o meu coração cante louvores a ti, e não se cale. Salmo 30, 11, 12. Que esta seja a sua confissão: eu me alegrarei, eu confiarei e eu louvarei ao Senhor. O Salmo 30 nos lembra que a nossa identidade não é definida pelo fracasso, pela dor ou pelos erros do passado, mas pela graça inabalável de Deus. Davi, embora tivesse tropeçado e enfrentado inúmeras provações, ainda podia proclamar a vitória, porque sua vida estava firmada nas promessas de Deus. Ele escolheu acreditar que a sua história não era moldada pela derrota, mas pela redenção. A Escritura nos assegura: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 17. Quando caminhamos por vales de vergonha ou desânimo, o inimigo sussurra que estamos quebrados além da restauração. Mas a cruz de Cristo silencia essa mentira. O nosso passado não nos define, a misericórdia de Deus sim. As nossas lutas não nos derrotam, o Espírito de Deus nos fortalece. Como Davi, podemos declarar com confiança: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Salmo 28, 7. Fazer tais declarações de fé é mais do que pensamento positivo, é permanecer firmemente sobre a verdade eterna de Deus. É recusar-se a deixar que a tristeza, o medo ou a decepção tenham a última palavra. Em vez disso, confessamos com os lábios e cremos no coração que somos mais que vencedores em Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4:13. Portanto, levante-se hoje em fé. Proclame as promessas de Deus sobre a sua vida. Recuse-se a ser aprisionado pelo passado. Você não é uma vítima. Você é vitorioso porque a sua vida está segura nas mãos daquele que já venceu o mundo. Ao encerrar o Salmo 30, Davi faz uma declaração poderosa: Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Salmo 30, 12. Essas palavras não são apenas o final de um cântico, são uma afirmação de fé que ecoa através das gerações. Davi sabia que as tempestades viriam novamente, mas também sabia que o alicerce da sua vida estava seguro no Senhor. O mesmo é verdade para nós hoje. O próprio Jesus prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Não importa quão feroz seja a tempestade ou quão pesada seja a noite, Deus é o nosso fundamento inabalável. Ele é aquele que transforma o luto em dança, a tristeza em alegria e a fraqueza em força. Quando o inimigo tenta roubar a nossa paz, podemos descansar na verdade de que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Salmo 18, 2. Ele nunca falhou e jamais falhará. Portanto, anime-se, amado, a sua meia-noite não durará para sempre, amanhã já está a caminho.
Segure-se firmemente às suas promessas, pois o favor de Deus dura a vida inteira. Que os seus lábios continuem a louvá-lo e que a sua vida se torne um testemunho da sua bondade. Quaisquer que sejam as batalhas que você enfrente, lembre-se de que Deus já está agindo nos bastidores para o seu bem. Romanos 28. Permaneça firme, continue louvando e confie naquele que restaura, redime e renova todas as coisas. Verdadeiramente a sua tristeza será transformada em alegria. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu a encorajo a compartilhá-la com outras pessoas, para que também sejam fortalecidas pela palavra de Deus. Eu ficaria feliz em ouvir como o Senhor tem agido em sua vida. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe o seu testemunho. E se deseja continuar recebendo encorajamento e orações fundamentadas na palavra, inscreva-se neste canal. Juntos podemos espalhar esperança, fé e a alegria que vem do Senhor.